Boa noite, queridos amigos e telespectadores da Rema TV e principalmente do programa Atitude. O programa de hoje, de todos os programas Atitudes que eu fiz aqui pela Rema TV, eu acho que esse é o programa, um dos programas que mais vai me emocionar. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala em Provérbios, dizendo: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Eu estou extremamente emocionado pela pessoa que eu estou recebendo no programa hoje. Deixa eu respirar aqui, porque senão eu vou começar a chorar antes do tempo. Você tem um amigo com mais de 32 anos de duração? No programa de hoje, eu recebo o filho do seu João com a dona Tereza, o irmão do Joãozinho, o irmão da Fátima, o meu amigo, meu colega de república. Dividimos uma república junto na década de 90. Eu chamo ele às vezes de Portuga, mas é o meu amigo, meu irmão, que está aqui. Ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gente morou junto lá em Maringá, na década de 90. Moisés Barbosa Souza. É isso, meu amigo Portuga. Seja muito bem-vindo no programa Atitude. Boa noite, Marcão. Você já começou emocionando, né? Você acha que eu sou durão, podemos né? chorar, português. Aqui não tem problema nenhum, entendeu? Mas boa noite a todos que estão nos assistindo e é um prazer estar aqui contigo hoje, relatando, conversando sobre a amizade. Amizade duradoura é aquela amizade que você conquista, não a amizade que você compra. A amizade que você compra acaba uma hora. Acaba. E essa amizade que nós temos não acaba. Eu moro hoje em Campo Grande, nós éramos de Maringá, e Campo Grande já é uma quilometragem, uma distância já relativamente grande. Mas eu podendo estar aqui contigo, eu não meço esforço para estar aqui contigo, conversando, batendo papo, visitando você. Para mim é um prazer, um orgulho muito grande. A Ana, minha esposa, de vez em quando, eu quero ir para o Paraná de moto e ela tem medo e não quer ir e tal. Aí a gente vai de ônibus. Quando o ônibus para em Campo Grande, eu ligo para ele e ele vai lá onde eu estou. Ele vai lá, o ônibus dá uma parada, esses ônibus da Alcatur, ele dá uma parada lá no local lá, né? Isso. Uma oficina, tem um restaurante para lavar o ônibus, tal, essas coisas todas. Aí eu ligo: Moisés, compadre, eu tô aqui. Aí ele vai lá, a gente dá um abraço, a gente troca ideia. E eu fui padrinho de casamento dele e ele foi meu padrinho de casamento. Moisés, eu estou extremamente emocionado de te receber aqui. Eu quero dizer que é a terceira vez que o Moisés vem aqui me ver, aqui em Rondônia. É a terceira vez. A primeira vez ele esteve aqui em 2010, 2009, mais ou menos. Depois ele teve em 2000... Não, 2000, ele teve em 2014, 2008, 2009. Exato. E conseguiu vir aqui mais uma vez. Você tem muitos amigos assim, com mais de 30 anos de amizade? Então, pode dizer que eu não tenho amigo com 30 anos de amizade. Amigo eu não tenho. Amigo. Tem conhecidos? Conhecido tem vários, entendeu? Mas não é amigo, né? Não é amigo. Não é amigo. Amigo a gente guarda no coração e amigo é aquele que precisou, você liga e ele tá sempre para dar aquela palavrinha, aquele consolo. Então, amigo é amigo, não tem outra palavra para... Moisés, eu gosto de fazer uma pergunta, uma brincadeira que eu gosto de fazer com um monte de gente, principalmente quando eu vou em alguma igreja, quando a gente vai levar a palavra em algum lugar, e você sabe o jeito que eu ando, o estilo que eu sou, né? Uhum. E eu quero que você fale aqui para mim e para o pessoal que está nos assistindo no Atitude.
que você pensou de mim a primeira vez que você me viu? Você quer que eu jogue... Meu irmão, fica à vontade. Não estou preocupado. A gente se conheceu num boteco por volta de umas 11 horas, meia-noite, através de um amigo nosso chamado Newton, né? Eu morava junto com o Newton, a gente dividiu uma casa junto, e aí o Moisés chegou e falou: Marcão, esse aqui que é o português, meu amigo e tal. O que você pensou de mim a primeira vez que você me viu? Eu fui criado muito rígido. Meu pai era muito rígido comigo, né? Tenho um respeito muito grande pelos meus pais, seu João, a dona Tereza, né? E o Newton apresentou você para mim. E apresentou daquela forma que, mais um que eu... olha o tipo desse cara. Como que eu vou levar um cara desse para dentro da minha casa? Não tinha condição de levar para dentro da minha casa, porque o Marcão é uma pessoa finíssima, uma pessoa de um coração muito grande, e eu vim ver isso há muito tempo depois. E eu não tenho como levar esse cara para dentro de casa. E aconteceu uma situação que eu ia vir para Campo Grande, e Campo Grande, eu logo cortei ele. Falou assim, tipo, nós encontramos num dia à noite, 11 horas, meia-noite, e ele falou, me chamou de português, quando você vai para Campo Grande? Eu vou 3 horas da manhã, passa lá que eu vou com você. Falei, aí eu não teve... Primeira vez que eu tinha visto ele. Eu estava com os problemas lá em Maringá e eu precisava sair de Maringá a qualquer custo. E aí o Oda, os nossos amigos, o Newton, falou: o português está indo para Campo Grande. Aí eu falei: eu quero ir com você. E aí, cara, eu era cabeludão, cabelo todo encaracolado, usava um brinco na orelha. A bochetezinha. Era o tempo que a gente usava umas bolsinhas, uma pochete aqui na cintura, ou pendurada no ombro. E o Moisés, um cara muito... pai dele, seu João, dona Tereza, muito rígidos, católicos, assim, muitos rígidos na educação. E ele falou: rapaz, como é que eu vou levar esse cara para Campo Grande? Não vai ser legal. E aí ele falou: vou 3 horas da manhã. Eu falei: eu vou contigo. E aí nós fomos embora, tal. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para ele, já era 00:30. Ele falou: não esquece de mim, passa aí, né? E a gente foi para Campo Grande. Foi eu e ele numa caminhonete que o pai dele tinha. E, cara, depois disso, a amizade foi fortalecendo. Aí, uma época, a família dele mudou-se toda para Campo Grande e ele ficou sozinho num apartamento grande. Aí eu fui morar lá. Eu falei: Moisés, quero morar aí num quarto aí e tal. E a gente morou junto, sei lá, uns 2 anos. 2 para 3 anos, mais ou menos. Foi... é o tal negócio. O meu pai é português, né? Ele veio de Portugal com 17 anos na época. E uma criação muito rígida. Meu pai sofreu muito na vida. Com 17 anos, deixar a família para vir para o Brasil. Na época não tinha celular, não tinha nada, era só na carta, né? E ele era muito rígido comigo. Então, como que eu ia apresentar o Marcão para o meu pai, né? Um cabelinho comprido, bochetezinha e pagodeiro, gostava muito de pagode, né? Era pagodeiro. Então, tomava uma cerveja que não acabava mais. O Marcão era da noitada, né? E eu não era. Eu tinha que saber o que eu levava em casa, porque o meu pai realmente ele era muito severo comigo, né? Não tinha muita regalia, não. Era bem rígido, né? E eu queria despistar ele. Não teve como despistar ele, né? Mas isso tudo que a gente está falando da amizade e tal, a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. É coisa de Deus. Deus sabe como fazer isso, como nasce uma amizade. Seria improvável a gente ser amigo, né? Improvável. Jamais a gente podia ser amigo do jeito que eu fui criado e o jeito que você era, como que você vivia a vida. Não tinha condição. Jamais alguém ia falar assim: não, vocês dois não combinam, vocês não dão certo. Escolhe alguém para ser amigo. Jamais ia escolher. Jamais. Eu e o Moisés para ser amigo. Porque a gente vivia mundos totalmente diferentes.
né? Eu tocava na noite, eu era músico da noite, pagodeiro. O Moisés era um cara que todo domingo ia para missa. Você vai até hoje, né, Moisés? Vou até hoje, graças a Deus, Você a missa. participa lá do... Participo das equipes de Nossa Senhora. Que Domingo legal. não falta as missas. Então, a educação que eu tive, religiosa, católica, entendeu? Então, até hoje, isso nós não deixamos, né? Não importa a religião, o que importa é que a gente é temente a Deus e segue o ensinamento que os pais deixaram pra gente, né? Eu lembro que eu cheguei na casa do Moisés, ele morava num jardim lá em Campo Grande, a mãe dele e o pai dele moravam num jardim lá em Campo Grande chamado Jardim dos Bancários. Eu tinha uma bermuda surfista, vermelha, cheia de flor, amarela. Florida, Floridona. E eu tinha uma camiseta sem manga também toda florida, de flor, né? E aí nós chegamos, eu fui tomar um banho, e aí eu saio do banheiro, coloco aquela bermuda, coloco aquela camiseta florida, penduro uma bolsa no ombro. Ele tem um irmão mais novo, o Joãozinho. O Joãozinho olhava para a mãe dele e falava: rapaz, meu irmão está saindo com homossexual. Esse cara que ele trouxe aqui é homossexual. Eu sempre gostei de cozinhar. Muito, muito, muito. Aí eu fui nos livros de receita da mãe dele, nossa querida Dona Teresa, que já não está mais no nosso meio. Tenho certeza que Deus tem ela num muito bom lugar, né? E eu fui nos livros de receita da Dona Teresa e comecei a olhar a receita. O Joãozinho olhava e falava: meu Deus, e o Moisés agora pirou a cabeça e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a nossa amizade cresceu. Nós moramos juntos mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. Só saí de lá para casar. Correto. Quando eu fui casar com a Ana, né? Eu me casei com a Ana Cláudia, eu fui morar em Londrina, e que a Ana estava estudando em Londrina. Depois que a Ana se formou, a gente voltou para Maringá. O Moisés, eu não sei para onde você foi. Você foi para Campo Grande? Nessa época eu já mudei para Campo Grande, né? Aí eu fui morar onde a gente morava. Eu aluguei aquele apartamento que eu morei com o Moisés. Foi os primeiros anos de casamento com a Ana, a gente morou lá. E quando eu ia para Maringá, daí, ficava na tua casa, ficava no nosso apartamento, porque era um apartamento grande e era a casa da gente, né? Onde a gente foi criado nesse lugar. Esse apartamento era num bairro em Maringá. Vila Operária, na Avenida Paissandu. E meu pai já é dono desse imóvel há 20 anos. Então, retornar ao lugar que eu nasci, fui criado, era muito bom. E ele morava lá, então ele... Toda vez que ele ia a Maringá, ele ficava lá, ficava hospedado lá. Eu alugava esse apartamento dele. Moisés, o que tinha lá no térreo do nosso apartamento que salvava nós? Ô, Marcão, você está desenterrando muita coisa. Eu era músico, tá? Músico não ganha dinheiro. Vocês sabem disso. Músico não ganha dinheiro. Tempo que morava só eu e ele, tá? E o Moisés era estudante de agronomia ou zootecnia? Zootecnia na UEM em Maringá. Então nós não tínhamos dinheiro. Só que a nossa felicidade, a nossa sorte é que no térreo desse prédio, a gente morava nesse apartamento na cobertura, e no térreo tinha uma panificadora. Como é que era o nome da panificadora? A gente fala do Seu Mário, né? Padaria do Seu Mário, né? Exatamente. Tinha uma padaria. Então, o que acontecia? Quando a gente tinha fome, a gente ia lá para a padaria. Mas a gente não ia no balcão da padaria. A gente entrava lá por trás, no meio do forno. Ia lá, disfarçado, que ia conversar com os padeiros. Tinha amizade com eles, né? Então, era 24 horas, então tava sempre gente lá trabalhando, fazendo pão. Na época de panetone, fazia panetone. Nossa! Então, a gente praticamente nem fazia, às vezes, comida em casa. Vivia à base de pão, panetone... o que tinha lá, a gente já tinha amizade. E chegava lá e trocava ideia e tal. O seu Mário falava: vou anotar isso aí, anota aí, seu Mário. Nunca cobrou a gente, né? É verdade. Seu Mário é vivo? Não teve mais notícia dele. Não teve mais notícia dele. Um senhor maravilhoso. Eu vou anotar aí e tal. Pode anotar, mas a gente vivia de pão. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro. Entendeu? E outro detalhe. A gente já acordava com fome. Por quê? Porque o cheiro de pão vivia dentro daquele apartamento. O cheiro de pão, cheiro de panetone. Gente, era algo assim inacreditável. Isso aí foi em 93, 94, né? Nessa data, mais ou menos, nesse ano aí. Nessa época, né? E ali a gente
E ali a gente, puxa, era uma época maravilhosa. E eu lembro que o Moisés, eu sempre me aventurei na cozinha, né? E aí ele brinca pra caramba, ele fala, ainda bem que eu te ensinei a cozinhar, né, Marcão? Mas eu lembro uma vez com o Moisés, eu fazia uns peixes abertos, assado, né? Eu fazia uns peixão aberto com salada de seleta de legumes, com muita maionese, né? E eu já casado com a Ana, já tinha a Marcela, eu morava lá na Zona 2, em Maringá. O Moisés convidou os amigos dele para a faculdade, comprou uns peixes e aí me ligou para... Marcão, como é que eu faço? Como é que eu corto aqui? Primeiro eu coloco isso, coloco aquilo e tal. Aí eu fui explicando para ele, de repente perguntei, Moisés, para quem você vai fazer? Não, Marcão, tem uns 8 aqui em casa. Eu falei, cara, eu vou aí fazer esses peixes para você, cara. E a gente parou tudo e eu fui lá fazer os peixes para ele. Essa amizade, esse nível da nossa amizade é que perdurou. E eu acho que agora já pode falar, né, Moisés? Porque durante muito tempo a gente não pôde combinar. Eu não vou nem pedir permissão para ele, porque senão não vai deixar. Uma vez o Moisés chegou em casa e falou assim, Marcão, eu quero casar com uma moça e... Eu vou só Pode falar. Vou te falar uma coisa. Eu não sou cozinheiro hoje porque a culpa é dele, porque ele fazia comida, e muito boa por sinal, né? Mas a única coisa que eu aprendi foi fazer o peixe. O peixe eu aprendi. Mas até hoje eu faço lá 1 ou 2 vezes por ano, mas de vez em quando marcam como que é isso mesmo, o que coloca agora? Então o peixe eu aprendi a fazer, entendeu? E eu vou marcar com você, eu ainda vou fazer esse peixe para você provar como eu fui um bom aluno e aprendi bem o peixe. Ele muito novo, inexperiente, ele resolveu casar e ele veio pedir para mim, ele veio conversar comigo para saber a minha opinião, sabe? Eu já casado com a Ana olhou para ele e falou assim, Moisés, a Bia é uma menina querida, uma menina, você realmente quer casar com ela? É sério isso, tal? Por quê? Porque a gente era, na época, ele era muito meninão ainda, né? E ele falou, não, quero. E aí a Ana conversou com a Bia, eu conversei com a Bia e tal, e a gente, assim, guiados por Deus. Guiados por Deus, com certeza. Guiados por Deus, hoje eles estão casados, tem 2 filhas maravilhosas, Maria Rita e Maria de Fátima. Assim, Maria de Fátima, eu quero ser seu padrinho de casamento, tá? Eu vou falar no ar aqui para ninguém depois falar que eu estou de frescura. Eu vou ser seu padrinho de casamento, tá bom? E eu sou muito feliz por uma união que eu e a Ana ajudamos a construir. O Moisés é o homem da vida da Bia e a Bia é a mulher da vida do Moisés. Tanto que Deus deu 2 frutos maravilhosos, né, Moisés? 2 lindas meninas, fantásticas, sou muito orgulhoso por ter elas, entendeu? A Maria de Fátima, a Maria Rita são uma doce de umas meninas. São mesmo. Educadas. Nossa, né? Maravilhosas. Mas então, falando um pouquinho disso aí, o Marcão, faculdade, e sempre estava saindo nas baladas à noite e tal, e eu não queria muito ainda... Relacionamento. Namorar sério, né? E a Beatriz, minha esposa, que eu tanto amo ela, tem que falar para não falar que, né? Então fala agora, ela é muito especial para mim, então eu ficava sempre levando ela no banho-maria, conversando e tal, mas não queria nada sério. Até que uma vez, falando desse assunto aí, a hora que eu encontrei com ela, a gente ficava aí 6 meses, 1 ano sem conversar, conversei com ela sério, e ela falou, agora eu não quero mais, eu resolvi tomar uma atitude séria na minha vida, já estou namorando uma pessoa faz tanto tempo, vou casar. Aí chegou o assunto que o Marcão começou a falar assim, como ela falou que ia casar, eu falei, Marcão, agora a coisa ficou feia, que a Bia, a Beatriz, ela vai casar. Eu muito chateado, triste. Ele chegou em casa arrasado. E eu vou falar da forma que foi, sem rodeios, né? E aí eu falei para ele e a Ana, né, a esposa do Marcos, e falei, bem triste, arrasado e tal, e falei para ele, falou, o que foi, português? O que aconteceu? Falou, a Bia, falou, mas o que foi com a Bia? Falou, não me quer mais, tá noiva, vai casar, e não posso deixar isso acontecer. Aí eu lembro que os termos que a gente usava naquela época, né,
O Marcão falou assim, Portuga, eu vou ligar para ela e vou conversar com ela. Se eu ver que ela tem uma Que chance, existe uma possibilidade. eu te falo. Mas se eu ver que não tem, eu vou te falar sinceramente, né? E o Marcão, como era da noite, conhecia tudo esse assunto, né? E ele pegou um caderno, me lembro como se fosse hoje, uma caneta, né? Na época não existia celular, e ligou para a Beatriz. Ficou com ela, ó, 1 hora no telefone, né? Ele e a Ana. Aí ele conversando com ela e tal, e eu nervoso lá, não queria nem escutar a conversa, nem sair de perto. E ele pegou e, depois de muito tempo, desligou o telefone, ele só olhou para mim e falou assim, Portuga, fica tranquilo, a mina é nossa. A mina é nossa? Como assim a mina é nossa? Não, nós vamos conquistar de novo, fica tranquilo, eu sei o que eu estou falando. Aí a Ana falou assim, olha aqui, português, se voltar com a Beatriz, se ela te aceitar, se você fizer alguma coisa de errado com ela, você vai se ver comigo, hein? Falou desse jeito, lembra como se fosse hoje. Foi. Ela falou isso para mim, né? E o Marcão falou, fica tranquilo que a mina é nossa. E aí eu falei, então tá bom, né? Aí aquele assunto que nós sem dinheiro, sempre numa situação difícil e não tinha grana e tal. Ela morava em Londrina, eu em Maringá. Aí ele pegou e falou assim, manda flor para ela. Eu falei, Marcão, eu não tenho dinheiro, eu vou ligar para quem? Como que eu faço? Não existia Pix, não existia nada. Não tinha falou, isso. Português, se vira, se vira. Você tem que mandar flor para ela. Aí... Eu consegui o telefone de uma floricultura do lado do banco que ela trabalhava. Ela trabalhava no Bamerindos, na época. Ela trabalhava no Bamerindos, em Londrina, e a gente morava em Maringá. Eu consegui o telefone da floricultura e falei, quanto fica um buquê de flor? Aí a mulher falou o valor, não lembro quanto era. Aí eu peguei e falei assim, a senhora vai me passar o número da conta da senhora e eu vou depositar o dinheiro. A senhora vai escrever isso e isso no buquê e tipo assim, o buquê custava R$30, tá? R$30 custava um buquê de rosas, né? E eu quero que a senhora coloque uma caixinha de bombom junto, né? E quanto que dá? 3 vezes 7? 3 vezes 5? 15. Aí eu falei assim, português, arruma R$150. Aí ele falou assim, como assim o buquê é 30? Eu falei, você vai mandar 5 buquês. Todo dia, quando ela chegar para trabalhar, ela vai ter um buquê de flor lá. E um detalhe interessante, você não vai falar quem vai mandar. Você só vai escrever com carinho, com amor, com alguma coisa, e você vai mandar isso, e aí, e se coçou, isso era mão de vaca, isso tinha um problema sério com o dinheiro, e aí foi, e assim... Moisés, hoje eu tenho certeza absoluta que foi direcionamento de Deus. Presença de Deus, Marcão. Sim. Presença de Deus na vida nossa. A gente sempre fala, a gente quer ter mente a Deus. Deus sabe fazer as coisas na hora certa. Não adianta a gente ficar nervoso com alguma coisa que não deu certo. Deus sabe o que faz. Colocou você na minha vida naquela época, que eu nem queria fazer amizade contigo, entendeu? Hoje eu posso falar, o grande responsável do meu casamento, de eu estar casado até hoje, já faz 26 anos, é você. Não, até hoje não, eu dei o start lá, cara. Depois quem manteve isso aí, claro. Há quanto tempo? 26 anos. Vocês que manteve. 26 anos de casamento. Você está entendendo? Janeiro já vai para 27. Intervalo, Geismel? Antes da gente ir para o intervalo, Moisés, 2 telefonemas que você me deu, 3 telefonemas que você me deu, que eu chorei contigo. 3. Primeiro foi quando o Paulinho faleceu, que você me ligou no sábado de manhã e eu queria estar lá, cara, para te dar um abraço. Eu falei, Paulinho, cara, o Paulinho era o tio dele, um cara maravilhoso. E eu e Moisés morava na cobertura, ele morava no apartamento, tinha o térreo primeiro e lá em cima. E ele morava no primeiro, um cara maravilhoso. Morreu de uma forma estúpida, uma discussão de boteco, um negócio assim inacreditável. Outro, quando Dona Teresa faleceu.
cara, quando a dona Teresa faleceu, eu falei, meu Deus, cara. E eu queria estar do lado do meu amigo. E quando eu saí do hospital, depois de ter infartado, esse cara me deu uma dura, velho. Pô, o que tu tá pensando, velho? Dá susto na gente, pô. Onde já se viu, cara? Esse cara me deu uma dura, cara. Como se eu tivesse culpa de ter infartado, né? E eu me emociono, português, até hoje. Por quê? Porque eu nunca recebi um telefonema desse do meu pai, dos meus irmãos. Consegue entender o que eu falo para você? Não tem como não se emocionar, né, Marcão? Você vê que eu lembrei exatamente de te ligar. Ele lembrou de umas coisas assim que eu vou segurar para não emocionar, porque eu sou chorão igual ele. As duas vezes, de duas pessoas super importantes para ele, o tio dele e a mãe dele, ele ligou para mim. Marcão, mamãe acabou de falecer e tal. Então, isso significa o quê? É aquilo que eu digo para vocês. A grande religião é o quê? É a marca que você deixa nas pessoas. É o que você significa na vida das pessoas. Sabe? Pô, o cara tem trocentas pessoas para ligar. Pô, o cara liga para mim, irmão. Nessa situação, por exemplo, do casamento dele, cara, ele não procurou um tio, um amigo, um primo, um pai, não. Ele procurou a mim, pô. Cara, eu gosto desse moleque. Posso chamar de moleque? Ele é bem mais novo que eu. Não muito mais é. Mas, cara, eu gosto desse moleque de um tanto que, sabe, não tem como medir, não tem como dimensionar o tanto que eu gosto dele, da Bia e das filhas dele. É algo que... Seu João, nossa, o pai dele é um cara maravilhoso. Aí o seguinte, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e você sabe que eu apronto com os outros, né, Portugal? Eu aprontei com você, cara. Já a gente volta, vocês vão ver o que eu aprontei com o Moisés. Intervalinho no Atitude, já a gente volta. Comece hoje seu negócio de sucesso sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito. Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. Comenta rapidinho, tá? De volta com o programa Atitude desse sábado, onde eu recebo meu irmão, meu compadre, meu amigo, meu parceiraço, Moisés, o português, meu amigo português, estou muito feliz de receber ele. Português, você sabe que a gente gosta de homenagear as pessoas e a gente tem que fazer isso enquanto tem vida. Com certeza, Marcão. Não adianta você chegar na beira do caixão e falar, pô, o cara era bom. Não adianta. Então, eu tentei, assim, com a ajuda de um espião, um espião secreto, eu tentei te homenagear, tá bom? Então, algumas pessoas gravaram depoimento e quer mandar um abraço para você. Geismel, primeiro na tela. Moisés, eu queria aqui deixar uma mensagem para você e dizer que você é uma pessoa fundamental na minha vida, certo? Porque desde a nossa infância, né, quando a gente morava ali na Operária, que a gente brincava, né, conversava, estudava no mesmo colégio, né, e depois na adolescência aí saímos umas vezes juntos, e isso eu quero dizer que isso está marcado no meu coração. E dizer para você que, mesmo na distância, você é meu amigo, e continua sendo sempre meu amigo. Então, penso muito em você, rezo muito por você e quero sempre o seu melhor. Então, um forte abraço para você, que Deus te abençoe,
que Deus te cubra de bênçãos nesta jornada que você está agora. Eu aqui em Maringá também continuo sempre rezando por você e querendo sempre o seu melhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe e pode contar comigo para o que você precisar, tá bom? Deus te abençoe, você e toda a sua família. Um forte abraço. Amém, amém. Esse é o Kiki. Fomos criados juntos Daniel. Na Vila Operário. Daniel é um cara fantástico. Um beijo, Kiki. Que Deus te abençoe sempre. Gosto muito dele, cara. Eu acho ele um cara do bem. O Kiki é fantástico. Não tem palavra para falar. Cara do bem. Obrigado, Kiki. Beijo no coração, irmãozão. Geismel, próximo. Estou aqui para mandar uma mensagem para o meu amigo Moisés, uma pessoa sensacional, muito querida, muito companheiro de todos, amigão. Um grande abraço para você, meu querido. Fique com Deus. Ô, Marcão, Luciano, cara, meu amigo demais. Fiz amizade em Campo Grande, sabe aquelas amizades que parece que tem muitos anos? Luciano, um abraço, que Deus te abençoe sempre. Ele é empresário lá. Empresário. Amigo, tira a camisa dele para passar para você. É um cara muito gente boa. Luciano, um abraço, cara. Te amo também, viu? Qual a atividade dele? Ele tem um atacado de panificação, produto de padaria, chama Artpan. Tá. É um sucesso. Eu até falo rapidinho, hoje ele está na China, que ele ganhou uma premiação de um dos melhores vendedores do Brasil. Que legal, é cara. Muito trabalhador. Que legal, bacana. Obrigado, Luciano. Beijo no coração. Próximo, Geismel. Falar do Moisés é bem engraçado, porque primeiro que eu gosto muito dele. Eu fui filho único por quase 10 anos, meu irmão tem 10 anos de diferença comigo, e eu cresci tendo como irmão os meus primos, como irmãos, né? E a gente tem uma história muito bacana, desde a infância, a gente sempre esteve muito junto, as famílias muito próximas, um na casa do outro, brincando. A gente já trabalhou juntos depois, já na fase adulta. E o mais legal do Moisés é que ele não deixa esfriar essa nossa relação. Ele resgata o tempo inteiro, ele liga no aniversário, ele está aqui em Maringá, ele nos procura, ele vem visitar, ele traz tereré para mim, que ele sabe que eu gosto, ele liga para o meu pai, para minha mãe nos aniversários, é uma pessoa extremamente querida. Ele passou isso para as filhas e para a esposa dele. O carinho que eu sinto das filhas dele com a gente, com a minha família, é contagiante, e eu sei que isso é dele e da Bia. Então eu estou muito feliz de poder gravar esse áudio, dizer que o Moisés é mais que um primo, é um irmão mesmo, né? E eu fiquei muito feliz de poder dar esse depoimento, que eu gosto muito do Moisés, é um carinho especial, e todo mundo da minha família, meus pais, meu irmão, meus filhos, gostam muito. Você, Moi, é um cara sensacional, um cara de valores, né? E que preserva muito isso da família. Então é mais que um primo, é um verdadeiro irmão mesmo, que eu tenho um carinho e um amor imenso. O Marco Tadeu, meu primo, que eu gosto demais. Sabe o Marco Tadeu? Ele é fantástico, ele não tem tempo ruim. Ele é um cara muito dinâmico, você cara conhece assim, bem ele. Empreendedor ao máximo. Ele, às vezes, fica 6 meses, a gente mora distante, né? Ele em Maringá, eu Campo Grande, 6 meses, 7 meses, até 1 ano sem se encontrar. Mas quando encontra, parece que a gente vive junto todo dia, entendeu? Ele é sarrista, é conversador, então eu gosto demais. O Marco Tadeu é um primo que eu tenho assim, que eu idolatro ele, e vou falar para ele aqui agora que eu amo ele também. O Marco Tadeu é um cara fantástico. Ele é filho do Nelson seu Nelson Barbosa, que é irmão da sua mãe. Irmão da minha mãe. Casado com a tia Marinês, que é querida demais, demais, demais. Marcos Tadeu, obrigado. Seu Nelson, é uma alegria poder relembrar do senhor e o Tadeu, família maravilhosa, né? Mais um, Geismel, por favor. Meu grande amigo Moi, cara sensacional. Moisés, você sabe, já falei várias vezes para você que você hoje não é só meu amigo, é meu irmão, um companheiro que Deus me deu, que sempre está aqui do nosso lado porque a gente precisou, sempre leal, companheiro, sempre com a palavra de irmão para mim, para Amanda, de tio para as crianças. E feliz demais de ter você como amigo, como meu irmão. E agradecer para Deus todo dia ter colocado vocês na nossa vida.
E estamos aqui. O que precisar, nós estamos aqui. Saudade já. Vê se volta logo. Abraço. Esse, Marcão, é o Marcelão. Ele tem quase 2 metros de altura, é médico. E o que ele tem de tamanho, tem de coração grande. É bonzinho demais. Como é que você conheceu ele? Ele mora num condomínio que a gente mora lá no mesmo entendeu? Condomínio. É outro que tira a camisa dele para te ajudar, não mede esforço. É fantástico. Já são amizades que eu fiz em Campo Grande. Eu estou em Campo Grande há 26 anos. 26 anos, você casou e foi para lá, né? Mas a amizade com ele tem 9, 10 anos. É fantástico. A gente faz tanta amizade. Ele é da Bahia, né? Ele é baiano. Na verdade, ele é mineiro, mas ele se considera baiano, porque foi novinho para a Bahia, né? E a família dele, os pais, os irmãos, são pessoas fantásticas. Calorosas. Demais. Serginho, Marquinho, o seu Miguel, a dona Célia, que são... É minha família, Marcão. Minha família. Beijo, Marcelão. Fica com Deus. Amo muito você também. Maravilha. Tá aí, gente. Moisés, meu amigo, não pode chorar não, hein, Moisés? Mais um Geismiel! Fala, Moi, como tá aí, meu irmão? Quero te desejar toda a felicidade do mundo. Quero falar que você é um irmão para mim. Você é um exemplo de amigo, um exemplo de pai, um exemplo de gestor de família. Você sabe que você mora no fundo do nosso coração. Você é um cara que você é pau pra toda obra. Você sabe que você é uma pessoa estimada por todos que te rodeiam. Eu te desejo toda a felicidade do mundo e quero te dizer que eu tô aqui para o que você precisar, viu, Moisés? Pode contar comigo. Nós amamos tua família e amamos você. Fica com Deus. Um abraço, forte abraço. Marcão, o nome dele é Francisco, mas ninguém conhece ele por Francisco. É Iel. Iel. A irmã chamava de Coronel e não sabia falar direito, então ficou Iel. Então todo mundo conhece o Iel. É irmão, é companheiro. Se precisar desse cara, pode contar com ele. Ele faz o que precisar para te ajudar. É vizinho meu também lá, mora no condomínio. Conheci ele lá e sou muito agradecido a Deus por ter colocado ele na minha vida, porque é um cara fantástico. Iel, um abraço, um beijo, te amo demais e você sabe que você pode contar comigo sempre. Vamos lá. Vamos ver se o coração do meu amigo Moisés está bonzinho, se está firme no local. Põe mais um, Geismel, por gentileza. Alô, meu amigo Moisés, tudo bem? Rapaz, estava lembrando aqui, 25 anos de amizade, hein? É tempo, hein? Grande amigo, grande parceiro, cara que me ajudou muito na vida, me ensinou muito, cara de família, um grande pai e um grande patrão. Esse cara vale a pena ser amigo. Moisés, gratidão por tudo que você fez por mim, pela minha família e continua fazendo. Um abraço. O Beto, o Marcão, foi o primeiro amigo que eu fiz em Campo Grande, não sabia nada, não conhecia nada, e ele até hoje é muito amigo meu. Abriu as portas para mim em muito lugar onde a gente passou, que ele já estava lá há muito tempo, né? E ele... Foi tempo que você era representante? Representante, que eu trabalhado num laboratório. Mas ele, rapidinho falando, né? A dureza nossa do Paraná continua em Campo Grande. Continua em Campo Grande e sabe... Beto, acabou a gasolina do meu carro, dá um pulo aqui, né? A bateria estragou, na época puxava o carro, eu tinha um golzinho, sem ar, sem direção, sem nada, e o Beto me ajudou muito. Beto, obrigado pelo carinho, pela amizade, por tudo que você fez também para mim e para minha família, que Deus te abençoe sempre. Um abraço, um beijo, Beto. Eu digo que o Moisés, ele, para empreender, tá? Tudo que esse menino coloca o dedo, prospera, tá? Tudo que esse cara se propõe a fazer, ele faz e faz muito, muito bem. Tá? Ele chegou em Campo Grande simplesmente com um diploma debaixo do braço. Só isso. Foi verdade. E uma mulher... querida. Recém-casada, sabe? Assim, ele é fera. Vamos lá. Mais um depoimento, Geismel. Oi, Marcão. Oi, Thay. Oi, gente. Tudo bem? Tô passando aqui para falar para vocês um pouquinho do que meu pai é para mim.
Mas já vou começar falando que é difícil, porque eu choro, eu tenho muita dificuldade em manter os meus olhos sem lágrimas. Mas vamos lá. Meu pai pra mim é meu tudo, é quem eu sei que eu posso contar pra sempre, que eu sempre contei tudo, sempre contei com tudo. Sei que se eu precisar dele agora, que ele vai dar um jeito, ele vai vir aqui, ele vai chegar, ele vai me ajudar. Então, eu sei que ele é meu tudo, assim, sabe? Eu amo demais, amo muito, muito, muito. E aquele clichê, né? Eu sempre espero que algum dia eu possa fazer tudo por ele, que ele já fez pra mim. E é isso, tem que ficar curtinho esse vídeo, mas pai, te amo muito, muito, muito. Você já sabe disso, mas nunca é demais falar. Te amo muito, 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 muito. E conta comigo pra tudo, porque eu sei que eu posso contar com você pra tudo também. Até esse ano, no Dia dos Pais, eu dei pra ele de presente uma camiseta escrito pai pra toda obra, porque eu sei que você tá sempre aqui pra mim, pra qualquer coisa que você precisar, que eu precisar, e você também. Eu sempre vou estar aqui pra tudo que você precisar, e é isso, beijo. Te amo. Agora você não vai comentar não, tá? Eu quero fazer uma sequência, tá bom? Tá bom. O próximo vídeo. Oi, pai, tudo bem? Vim aqui te falar que eu tô com saudade, morrendo de saudade, e que eu não aguento ficar muito tempo longe de você, e você sabe disso. E meu pai, pra mim, ele é tudo na minha vida, porque tudo que eu faço, eu preciso da aprovação dele, eu preciso ter ele perto de mim, porque ele é um pai, assim, fenomenal. Não existe outro igual a ele, não existe, ele é o melhor pai do mundo. É aquela frase clichê, mas que, tipo, realmente é verdade. Qualquer coisa que eu precisar, ele tá ali, eu sei que eu posso contar com ele. Me vai para vestibular, o maior apoio que eu tive esse ano, sempre você dos meus pais. E pai, você fez muita diferença esse ano pra mim. Eu te amo muito e vou estar sempre aqui. Te amo muito, tô com saudade, volta logo. Não vai comentar agora não, só depois desse vídeo que eu vou deixar ele comentar. Pode pôr, por favor. Oi amor, tudo bem? Tô passando aqui para te dizer publicamente o meu amor para você. Que não é nenhuma novidade, que você já está cansado de saber disso, mas sempre é bom reafirmar, principalmente numa oportunidade como essa. Você é o meu companheiro ideal, o meu porto seguro, a pessoa que acredita em mim, muitas vezes acredita mais do que eu mesma, né? Meu parceiro, meu amor. Além disso, um pai extraordinário que sempre está presente ali no essencial, no momento mais precioso das nossas filhas. Um homem de fé, um homem de caridade, um homem bondoso, um homem de muita esperança. O nosso matrimônio foi construído sobre a rocha, sob as bênçãos de Deus. E isso a gente tem colhido muitos frutos que têm sido muito bom para a nossa vida e da nossa família. Quando nós começamos, você se lembra bem, poucos acreditavam no nosso amor. Do teu lado era o Marcão e a Ana, e do meu o João e a Tânia. E eles nos incentivaram e conseguimos conquistar uma família maravilhosa, graças ao bom Deus, que estava escrito para nós, foi assinado embaixo, né, com o nosso sim um pelo outro. Eu quero então nesse momento agradecer cada gesto de carinho teu, cada esforço silencioso que você faz por mim, por nossa família, você me faz crescer, você me faz sorrir, cada sonho que nós dividimos, e que você me faz uma pessoa melhor a cada dia. Meu muito obrigado por tudo isso. Se eu tivesse que escolher, sem hesitação, eu te escolheria 1000 vezes. Obrigada por tudo, te amo. Tem que comentar? É contigo. Olha, bom, eu já falei que a minha esposa, conhecer ela agora, a Beatriz, eu amo ela demais. O que ela falou, se tivesse que começar, eu começaria tudo de novo com ela, sem hesitar em nenhum momento. As minhas filhas, a Maria de Fátima, a Maria Rita, é engraçado que a Maria, como eu chamo a tonalidade da Maria em casa, ela sabe qual Maria que eu tô falando. É engraçado. O tom que difere de uma da outra. Ela sabe quem eu tô chamando. E confesso que a Maria de Fátima, quando nasceu, que foi a primeira filha, né? Eu sempre, pais normalmente quer um filho homem, né? Para ser companheiro. E aí veio a Maria de Fátima, eu fiquei meio assim, quando estava grávida, mas depois eu acostumei com a ideia, né? E quando foi para nascer a Maria Rita, ou engravidar, eu já queria a menina. E hoje, se eu fosse ter o terceiro, eu queria outra menina. Porque minhas filhas são carinhosas, são companheiras,
estão do meu lado sempre, é tudo na minha vida. Então, são as 3 mulheres que eu tenho na vida, amo as 3 de paixão, gosto demais. Deus escreve o destino da gente, o meu destino com a Beatriz, com a Maria de Fátima e Maria Rita, é um destino... Não podia ter um destino melhor que Deus fez na minha vida, que foi esse meu casamento, com essas filhas que eu tenho. E eu falei no começo do nosso bate-papo, Deus colocou você no meu caminho e o resultado está aí, né? O resultado está aí com os amigos que a gente tem, com a família maravilhosa que eu tenho. Moisés, obrigado pela sua amizade. Te amo. Te amo. Cara, você não faz ideia o que eu sinto por você, o que eu sinto pela a sua família. A sua família é minha família, cara. A sua família é minha família. Chorei muito naqueles momentos da Bia, quando a Bia esteve doente. Eu sofri muito, cara. Chorei muito, mas eu tinha certeza que Deus ia dar a vitória para vocês. E Maria de Fátima, Maria Rita deu uma briga em casa que você não faz ideia. Eu tinha uma camisa original do Corinthians, cara, original, e eu peguei e dei para Maria Rita. Meus filhos ficou quase um ano sem falar comigo, porque eu não dei para eles a camisa do Corinthians e dei para a filha do meu compadre aqui. E quero mandar um beijo aqui especial para Rosângela, a irmã do Moisés, que eu esqueci de citar o nome dela. Rosângela, nos perdoa. Irmão, tamo junto. Marcão, obrigado por esse bate-papo, por ter exposto um pouco da minha vida aqui. E você é meu amigo, mas você não podia ter aprontado uma dessa comigo, né? Marcão, você não me conhece. Ó, tô junto, precisando de mim, tô sempre. Amigo mesmo, de coração, tá bom? Conta comigo sempre, Marcão. Bia, libera mais um para vir aqui mais vezes, por favor, tá bom? Maria de Fátima, casa logo que eu preciso ficar pelo menos uma semana aí em Campo Grande, tá? Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Eu fiz questão de fazer esse programa porque eu não sei até quando nós vamos estar por aqui. E eu quero chegar lá no céu e falar, Senhor, eu tenho um grande amigo lá na terra. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana para você e família. Tchau!